Substituição na lateral direita do Flamengo, sai Rafinha, entra Maurício Isla. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse jogador chileno. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje estou trazendo para vocês uma análise tática individual do recém-contratado do Flamengo, lateral direito Isla. Falar um pouquinho sobre as características e de que forma ele estava inserido nos contextos táticos das equipes qual ele defendeu. Antes, sempre aqueles pedidos protocolares que você já sabe, deixar o seu like, a sua curtida no vídeo, me ajuda bastante, assim como a sua inscrição. Você ainda que não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se, me ajude a fortalecer e crescer e eu sempre conto com vocês. O Isla é um jogador muito experiente, ele já tem 32 anos e ele construiu a sua carreira sobretudo no futebol europeu e na Itália, é onde ele teve a principal oportunidade na Udinese e por lá ele jogou de 2007 até 2012. Ganhou notoriedade no futebol italiano, passando até pela Juventus, também foi muito bem, teve consistência e ele trouxe alguns traços interessantes, tanto defensivo do futebol italiano até mesmo já traços daquele lateral ofensivo, que é em base o futebol sul-americano. E dentro do continente da América do Sul, na seleção chilena, ele faz parte daquele grupo vitorioso e muito aguerrido que deixou uma marca no futebol na Copa América, sendo campeão pela seleção chilena. Então ele traz alguns traços desses do futebol sul-americano, também do futebol europeu, e até como comparação, que há muitos questionamentos e curiosidades sobre o jogo individual do Maurício Isla, se ele é parecido com o Rafinha, se ele é muito defensivo, se ele é muito ofensivo. Vou trazer algumas ilustrações que vai dar pra gente ver alguns recortes dentro do contexto das equipes dele, de que forma ele se posicionava, de que forma ele atuava. Então eu convido você para acompanhar agora um pouquinho sobre o Maurício Isla. O Isla ele foi comandado na seleção chilena por grandes treinadores de referências do futebol ofensivo e também de uma forma diferente de se enxergar futebol. Como exemplo, Marcelo Bielsa e Jorge Sampaoli. E com o Jorge Sampaoli, observem de que forma ele se posicionava dentro da organização ofensiva. É aquele conceito que a gente já sabe do treinador argentino de trazer o jogador para o interior da grande área e jogar com os laterais por dentro. Então ele fez bastante isso e como vocês observam nesse confronto entre Uruguai e Chile, ele aqui ó, dentro da meia-lua, fazendo um jogo um pouco mais interior, e o ala, que é o Alex Sánchez, abrindo pelo lado direito. Então ele teve essa experiência de jogar por dentro. Isso foi no início, lá para 2015, 2016. O clube mais recente, foi o último, do Isla foi o Fenerbahçe na Turquia. E é importante a gente analisar principalmente esse recorte dele no futebol turco, que é algo mais factual e a gente consegue analisar um pouco mais o trabalho dele. E lá no clube da Turquia, no Fenerbahçe, ele já jogava bem avançado pelo lado direito, então é um jogador que dava muita profundidade. A gente vai observar algumas características dele e que de forma ele estava inserido nesse contexto no jogo do Fenerbahçe, que apesar de não atuar, de não jogar muito, de não pautar as suas jogadas pelo lado direito, ele era um jogador muito acionado, sobretudo no último terço. Então uma característica que ficou muito clara no Isla é a de profundidade e ultrapassagem. Eu vou trazer até um exemplo para vocês disso. Ele é um jogador de triangulações, ele é um jogador que não corre muito com a bola, ele não é de ficar conduzindo, e aí a gente podendo fazer uma comparação com o Rafinha. O Rafinha já é mais um condutor, ele constrói conduzindo, ele já constrói sem a bola. É aquele famoso lateral que dá a opção em profundidade, como vocês observam. A jogada vem pelo lado esquerdo da equipe do Fenerbahçe, conduzindo próximo à grande área, e ele já está dentro da área e ó, bem aberto pelo lado direito. Antes de eu trazer para vocês mais alguns recortes desse posicionamento dele no Fenerbahçe, eu trago até essa ilustração que é o famoso mapa de calor, que assim a gente consegue ter algum parâmetro, consegue visualizar um pouco, sobretudo as diferenças com o Rafinha. Não é para comparar, é para a gente ter um parâmetro de como estava o Rafinha conceituado no jogo do Flamengo e como era o Isla, e assim a gente consegue ter uma ideia sobre algumas semelhanças entre eles. Por exemplo, se vocês observarem essa mancha vermelha, é a mancha de maior atuação, é onde ele mais tem presença dentro do campo. Se a gente observar do meio campo para trás, tanto o Rafinha quanto o Isla é bem semelhante. O que tem é uma largura maior do Rafinha, quer dizer, ele pega mais a faixa central do campo, e o Isla um pouco menos, seria mais o corredor. Contudo, dentro da área tem uma pequena mancha aqui do Rafinha e a do Isla a gente já vê mais movimentação, ó, 2 pontos e um ponto aqui muito concentrado que é fora da área. E ofensivamente a gente pode observar que o Rafinha ia mais à linha de fundo, então ele ocupava mais o seu campo ofensivo e o Isla já vai parando aqui, ó, basicamente quase na metade da grande área se a gente pegar a faixa em comprimento. Dentro da área, o Rafinha entrava mais, então tem 2 manchinhas dentro da área, e o Isla um pouco menos. E uma observação que é curiosa é o Isla fazendo esse movimento de centralização próximo à grande área, e o Rafinha já não tem essa mancha tão concentrada. O Isla a gente observa que tem um jogo de corredor, e o Rafinha já tinha um jogo de maior expansão, ele já conseguia entrar mais, ocupar mais aquela faixa pelo lado direito.
Uma questão que é muito abordada e obviamente tem curiosidade é sobre a semelhança com o Rafinha ou com o Filipe Luís. O que eu posso responder a vocês que o Isla, obviamente, se ele não faz a reprodução, ele não tem o jeito de jogar do Rafinha, assim como não tem o do Filipe Luís. Eu posicionaria o Isla entre os dois jogadores. Ele tem estrutura de um futebol defensivo, assim como também tem de estrutura de um futebol ofensivo. Porém, o caminho que ele segue ofensivamente é bem diferente do caminho do Rafinha. O Isla já tem uma movimentação em triângulo, já tem uma movimentação em espaço e sem a bola. O Rafinha, como eu citei anteriormente, ele é um condutor da bola. Uma outra característica do Isla, e aí passa até pelas suas experiências que ele teve, sobretudo no futebol, na seleção chilena e até no futebol italiano, é ele criou multifunções dentro do campo, sobretudo defensivamente. Apesar dele conseguir jogar bastante ofensivamente, e hoje o futebol dele eu interpreto como um futebol ofensivo, ele consegue ter funções defensivas como lateral direito, zagueiro pelo lado direito e volante. Ele conseguiu ter essas três funções e já fez ao longo da carreira essas três funções. E como vocês observam, nesse jogo em particular, nesse recorte do time do Fenerbahçe, praticamente como um defensor, já aqui ó, na meia-lua, auxiliando nessa última linha, ele é até o último homem, né? Na linha sustentada, está ali sozinho, tentando fazer aqui o desarme ou fazendo a contenção da jogada ofensiva, fazendo a função de um zagueiro pelo lado direito. Nessa ilustração, eu quero que vocês observem a ultrapassagem do Isla. Eu vou passar o vídeo para vocês. Ele vai vir pelo lado direito, aqui ó, ele está no círculo amarelo. Ele vai fazer essa jogada de profundidade, de ultrapassagem lá pelo lado direito e vai receber o passe do companheiro. Em seguida, e já vai fazer o cruzamento. Essa jogada de ultrapassagem, na minha opinião, como eu interpreto esse jogo da organização ofensiva do Isla, é aquilo de maior identidade do jogo dele. Velocidade com ultrapassagem nesse espaço correndo entre 20 e 25 metros. Isla, velocidade, profundidade, ponto futuro, passe, gol da equipe Fenerbahçe. E mais uma vez, que até coincide com aquele mapa de calor que eu trouxe anteriormente para vocês. Observe que ele joga bem espetado pelo lado direito, ele não fecha a última linha. Isso passava até pela característica do time turco, do Fenerbahçe, e também do jogador que tem mais facilidade em fazer esse tipo de jogo. Então ele explora bastante o corredor pelo lado direito e ele joga bem aberto, como vocês observem. Aqui tem um movimento de sob pressão, né, do adversário, e ele acaba sendo já uma opção pela amplitude, que ele vai espetar por trás da defesa pelo lado esquerdo. E com essas características do seu jogo individual, eu acredito que ele pode ajudar e auxiliar bastante o Everton Ribeiro, porque ele vai ter muita velocidade, vai ter essa jogada de linha de fundo, de ultrapassagem. Então eu acho que esse lado direito do Flamengo pode ser potencializado de uma forma diferente, não vai ter a condução do Rafinha, mas com certeza vai poder explorar essa potência de 20, 25 metros que é o Isla, principalmente sem bola. É evidente que o Flamengo precisava ir ao mercado para contratar um jogador e suprir a saída do Rafinha. E se nós analisarmos a restrição do mercado, principalmente a carência do futebol internacional neste setor lateral direito, o Flamengo acaba fazendo uma boa aposta para um jogador que está livre no mercado, que tem uma experiência, uma ampla experiência no futebol principalmente europeu e tem essas multifunções, podendo até mesmo jogar eventualmente como um zagueiro pelo lado direito, como um volante. Valeu pessoal, eu trouxe para vocês um resumo dessa análise tática do Mauricio Isla, recém-contratado do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe sempre aqui o canal, não se esqueça de espalhar o link, deixar sua curtida e a sua inscrição. Até o próximo vídeo, um forte abraço a todos vocês, tchau, tchau!